João agora dirige-se aos filhinhos, aos pais, aos adolescentes. É bonito, João considera suas comunidades uma família. Para ele, a comunidade não é uma instituição de poder, são relações familiares de amor e de fraternidade. E falando com os filhinhos, com os pais, com os adolescentes, ele faz o resumo daquilo que falou no primeiro capítulo. Os filhinhos sabem que seus pecados foram perdoados. Os filhinhos sabem que conheceram o Pai. Por sua vez, os pais sabem que aquele que existe desde o princípio, eles conhecem. Eles são portadores dessa memória que vem desde o princípio. São eles os pais que conhecem aquele que existe desde sempre. E aos adolescentes, aos jovens, jovenzinhos, diz o texto de João, adolescentes. Ele escreve para que eles estão vencendo o maligno. Estão na luta contra as forças do mal. Eles são fortes e a palavra de Deus permanece neles. E eis que aprofunda o conflito. Um outro ponto importante da carta é justamente cuidado com as seduções do mundo. Mundo é o antirreino. Mundo é o projeto do poder. Mundo são as relações que são conduzidas a partir da cobiça, a partir da ganância, não a partir da fraternidade. Ganância da carne, ganância dos olhos, do desejo, ganância do orgulho das riquezas. Concupiscência, a palavra usada. Essa ganância interior, essa vontade de ter cada vez mais sem ligar, até na experiência divina, de sermos os melhores, os mais santos, sem ligar com os outros irmãos. Cuidado com esta ganância. Agora, se existe a sedução do mundo, que é o antirreino, então, filhinhos, cuidado, porque de nós, do meio de nós, saiu o anticristo. Não se trata de inimigos de fora, saíram de nós, eram dos nossos, são muitos os anticristos. Anticristos são aqueles que querem tratar Jesus como não homem. Aqueles que dizem que Jesus não veio na carne. Que querem pegar a espiritualidade de Jesus esquecendo todas as ações pelas quais Jesus foi condenado à morte. Justamente por ter se colocado contra as forças do maligno, por ter quisto derrubar as obras do demônio. Dizer que Jesus não veio na carne é não se comprometer a fazer as mesmas coisas que nós, na carne, temos que continuar fazendo. Por isso falamos do Cristo, mas esquecemos o crisma que nós temos, a unção. Essa nos foi dada. Nós somos o Cristo hoje presente nessa história. Pensar no Cristo como alguém fora da história, fora da carne, fora do mundo, algo meramente transcendental, espiritual, alienante, é uma mentira.
é tratar Cristo como anticristo. Sobretudo porque assim nós nos sentimos mais responsabilizados em levar adiante a nossa própria unção, o nosso crisma. É bonito. Cuidado, eu escrevi essas coisas porque tem gente querendo enganar vocês. Mas o crisma que vocês receberam dele, nós somos o Cristo, os crismados, os ungidos, permanece em vocês. E por isso não há necessidade que alguém os ensine. É só vocês viver como Jesus viveu na carne. Continuar na nossa carne, como dizia Paulo, o que ainda falta aos sofrimentos, às tribulações de Jesus. E aqui então ele vai no fundo. A unção significa praticar a justiça, não ser justos. Basta, não é o caminho. Jesus é justo e por isso nós temos que praticar a justiça, porque quem pratica a justiça nasceu dele. E este é o presente que nos foi dado, que nós podemos ser chamados filhos de Deus. E somos, de fato. Mesmo que ainda nem consigamos imaginar o que realmente vamos ser quando poderemos vê-lo de novo, face a face. Essa filiação divina na qual nós somos envolvidos no mistério das obras de Jesus que se fez carne. Fugir disso, pensar que o encontro com Deus é fruto de e o caminho espiritual é fruto de uma contemplação superior, é fruto de um conhecimento que vem de estudos, de orações, e nos faz esquecer o irmão. Este é um caminho errado. Se não nos leva a procurar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, a lutar contra as forças do mundo que matam e oprimem os irmãos. Por isso, a conclusão muito importante. Filhinhos, que ninguém vos engane. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus, o sêmen de Deus, o DNA de Deus está em nós. É bonito, é profundo. E aí então o que é que exige de nós essa clareza, esta certeza? Se ele entregou a sua vida por nós, portanto também nós devemos entregar nossa vida pelos irmãos. Esta é a síntese. O amor de Deus é que ele entregou sua vida por nós. Na nossa lógica do mundo, diríamos, então nós temos que entregar a nossa vida por ele. Se ele entregou por nós, nós temos que entregar a nossa vida por ele. João quebra esse paradigma retributivo, esse paradigma de quem se acha santo. Se ele entregou sua vida por nós, também nós temos que entregar nossa vida pelos nossos irmãos. Não tem síntese mais clara do que é ser ungidos, crismados, ser filhos de Deus, sermos nós os portadores da vida eterna que nos vem através de Jesus. Por isso, a coisa fundamental é o amor. O amor concreto,
O amor que não se faz só com palavras. O amor que se faz por obras, ações, decisões, opções. Este é o seu mandamento, que acreditemos no nome de Jesus, seu Filho, e nos amemos uns aos outros conforme ele nos mandou. Este é o mandamento. João usa o singular. Ele não diz os mandamentos, como poderia ser mais correto na linguística, porque depois fala que creiamos no nome de Jesus, o seu Filho, e que nos amemos uns aos outros como ele nos mandou. Não são dois mandamentos, crer e amar. Não são dois mandamentos. Crer em Jesus e amar o irmão é o único mandamento. Não tem outra maneira de acreditar em Jesus a não ser amando os irmãos. São os dois lados da mesma medalha, da mesma fé. Separar a fé do amor aos irmãos, separar a fé da política, que é a forma mais sublime de amar os irmãos, é ser mentirosos. É fazer de Jesus um mentiroso, é não reconhecer que ele veio na carne, concretamente, para destruir as obras do maligno e por isso nos tornarmos anticristos, apesar da unção que nós recebemos dele. João nos conduziu até aqui, que é o ponto importante. Nisto percebemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Se obedecemos ao seu mandamento, crer no nome de Jesus e amar os irmãos.